Sejam bem-vindos à nossa aula. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. A aula de hoje será destinada ao terceiro ano do ensino médio. Professor Léo Garcia com vocês. Iremos falar hoje sobre estatística, especificamente sobre a representação gráfica. Nós iremos falar sobre a representação gráfica e o nosso objetivo hoje é mostrar os tipos de gráficos e ensinar a fazer o gráfico, tá bom? Então, vamos para o gráfico de segmento. Então, primeira coisa que você tem que compreender o gráfico ele tem um título. O título ele está relacionado à população em milhões de habitantes, crescimento da população brasileira de 1940 a 2010. O título é que vai lhe dar a noção do gráfico, tá bom? Outra coisa que você tem que observar no gráfico é o seguinte: o gráfico, embora ele não apareça, mas ele vai ter como bases o plano cartesiano, tá certo? Então você vai ter o eixo X e o eixo Y, porque por um ponto, para localizar um ponto, você vai precisar dessas duas coordenadas. Então, assim, no eixo X, ele vai dizer qual tipo de relação ele está considerando. Nesse caso desse gráfico de crescimento da população brasileira, ele está considerando o ano, certo? Isso aqui a fonte foi o IBGE. No eixo Y, aqui na vertical, veja que ele está aumentando aqui de 20 em 20, ele está considerando a população em milhões de brasileiros. E aí, por que o gráfico de segmento? Porque você vai observar que entre um ponto e outro existe um segmento de reta. Então, aqui você tem em 1940, você tem 40 milhões de habitantes. Em 1950, você tem um pouco mais de 40 milhões, quase um pouco mais de 50 milhões, quase 60 milhões. Em 1960, você tem mais ou menos 70 milhões. Então, isso é um gráfico de segmento. Nós temos um outro tipo, onde aqui ele tem os pontilhados, né, a grade, e aqui ele está mostrando o segmento todo, né? Novamente, no eixo X aqui o ano, no eixo Y aqui o número de matrículas, porque é um gráfico referente ao número de alunos matriculados no ensino superior no Brasil. E aqui vem os anos. Essa fonte também é o IBGE, são informações de 2016. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele trabalha, na realidade, com pesquisas, e essas pesquisas elas servem de índice para a população, para o governo. Então, existe o censo, né, que é feito de 10 em 10 anos, onde são contratadas pessoas para ir na casa das pessoas e aí fazer algumas pesquisas, né, envolvendo desde quantas pessoas tem na casa, desde a renda de cada pessoa da casa, renda total da casa, então quantidade, quantos são negros, quantos são brancos, quantos... Aí vai uma infinidade de pesquisas, tá certo? Então, o IBGE é um instituto respeitadíssimo. Dando prosseguimento, na representação gráfica, nós temos o gráfico de barras. Por exemplo, nesse gráfico aqui, eu tenho o desempenho em química dos alunos de uma classe, é um dado fictício. Então, insuficiente, 15%, regular, 25%, bom, 35%, ótimo, 25%. Então, na horizontal eu tenho um desempenho insuficiente, regular, bom e ótimo. Na vertical eu tenho a porcentagem 10, 20, 30 e 40%. Esse gráfico de barras, ele também pode ser apresentado dessa forma. Ó, então, eu tenho aqui a mesma pesquisa, só que uma apresentação diferente. Então, vai depender de quem vai apresentar a escolha que ele vai fazer. Essa escolha também, ela
ela vai repercutir diretamente na análise do gráfico e nas decisões, porque ela pode favorecer ou não a percepção diante de algumas coisas, tá certo? Então, aqui já inverteu, ó. Na horizontal, que é o eixo X, eu tenho uma porcentagem, na vertical, que é o eixo Y, eu tenho o desempenho, tá certo? As mesmas informações. Bem, pessoal, aqui nós temos um gráfico de setores. Antes de nós observarmos esse gráfico de setores, se você for fazer no computador, aí ele vai dizer que é o gráfico pizza. Então, vejamos. Nós temos aqui uma informação. Em um shopping center há 3 salas de cinema e um número de espectadores. Em cada uma delas, determinado dia da semana, foram 300 pessoas, né? Na sala A, 200 na sala B e 500 na sala C. Lógico que isso foi feito, essas informações antes da pandemia, mas se bem que agora que os cinemas estão abrindo também, mas com todos os cuidados sanitários. Aí a gente fez aqui uma tabelazinha para representar a frequência do número de espectadores nas salas. E aqui, pessoal, ó, na sala A, que tinha 300 pessoas vai ser a frequência absoluta. Certo? 200 pessoas da sala B vai ser a frequência absoluta e 500 pessoas da sala C vai ser a frequência absoluta. A frequência relativa, conforme nós já falamos para vocês, ela pode ser expressa em fração, ela pode ser expressa em número decimal ou em porcentagem. Em fração, o que você tem que observar aqui ainda? Você tem que observar, ó, o total, né? Tá faltando aqui o total. Então, 300 mais 200 dá 500, mais 500 vai dar 1.000. Então, eu tenho um total de 1.000 pessoas, certo? Como é que você vai fazer essa frequência? Revisando a aula. Então, você tem 300 num total de 1.000, certo? Então, você vai dividir 300, simplificar, né? Vai dar 30 por zero, você vai cancelar esses dois zeros aqui, e vai dar 3 sobre 10, e na realidade vai dar 30%. 200 sobre 1.000, que vai dar 2 sobre 10, que vai dar 20%, e 5 sobre 10, 500 sobre 1.000, que simplificando vai dar 5 sobre 10, que vai dar 50%, né? Que é a mesma que 1/2, vai dar 50%. Aí, gente, o que você vai entender aqui, ó? Aqui é o gráfico com as porcentagens, o gráfico de setores. Então, o setor A com 30%, o setor B, setor A com 30%, o setor B com 20% e o setor C com 50%. E nós temos o gráfico de setores em quantidades. Observe que os 50% ficou na metade do círculo. Por quê? Porque a metade dos valores, né? Que é 500 pessoas. Foram entrevistadas 1.000 pessoas. E aí você vai fazer a distribuição. Se você precisar fazer um gráfico desse na mão, né? Como você faria essa distribuição de 20% e de 30%? Então, você precisa ser um pouco mais, ter um pouco mais de noção, ser um pouco mais preciso. Você não pode imaginar que seria aqui, né? Então, nós vamos fazer aqui, eu vou mostrar para vocês como nós podemos construir esse gráfico de setores, tá certo? Como nós podemos construir esse gráfico de setores. Se você for fazer no computador, você vai levar apenas essa informação aqui, a frequência absoluta, tá certo? E vai colocar, ok? E aí o próprio computador vai fazer essa distribuição, mas se você precisar fazer na mão, então nós vamos ensinar você agora a construir o gráfico de setores. Primeiramente, você vai fazer a circunferência, tá bom? Então, você vai pegar o compasso, vai fazer a circunferência. Feita a circunferência, você vai determinar o centro da circunferência, que está aqui o centro, né? E aí você vai
é traçar o raio da circunferência. Traçado o raio da circunferência, agora você precisa fazer alguns cálculos. Você pode fazer antes, como você pode fazer na hora, tá certo? Então você precisa fazer alguns cálculos. Por exemplo, nós temos uma tabela, e essa tabela ela vai dizer que no grupo A nós temos 300 pessoas e representa 30%. No grupo B, nós temos 200 pessoas e representa 20%. No grupo C, nós temos 500 pessoas e representa 50%. Muito bem. Então, vamos fazer aqui a do grupo A. Vou lhe mostrar de duas maneiras. Você pode fazer por uma regra de 3 simples. Bom, então você vai fazer aqui. O grupo A com 300 pessoas. Uma regra de 3 simples. Ao todo, são 1.000 pessoas. Então, você vai colocar aqui 1.000 pessoas. Que correspondem. Agora, você vai fazer uma relação, não a porcentagem. Você vai fazer uma relação à circunferência. A circunferência todinha é 360 graus. Tá bom? Então, corresponde a 360 graus. E aí vamos aqui para o A, né? Que são 300. 300 pessoas vai corresponder a x graus. Então, você tem uma regra de 3 simples, aonde você vai dizer que pode até cancelar, né? Pode até cancelar esses dois zeros aqui, com esses dois zeros aqui. E aí você tem 10 sobre 3, que é igual a 360 sobre x. Você faz aqui um cruz credo, tá bom? E aí você tem, ó, 10 vezes x vai dar 10x. 3 vezes 300 vai dar 1080. Isola x. X é igual a 1080 dividido por 10. Cancela esse zero com esse zero. E aí você vai obter aqui, ó, 108 graus. Então, nós vamos fazer um ângulo de 108 graus, tá bom? E aí, as outras medidas? Vamos fazer aqui as outras medidas. Agora eu vou mostrar para você uma forma mais prática, tá certo? Vamos fazer aqui o B. O B são 200 pessoas que correspondem a 20%. Observe que, na verdade, 20% pode ser escrito em decimal, que é 0,2 ou 0,20. A circunferência todinha é 360 graus, então 20% de 360 graus. Então, você vai apenas multiplicar por 360 e vai obter 72. Que vai obter 72, tá bom? 72 graus. Agora, vamos fazer o C. O C não precisa nem você fazer. Por que não precisa? Porque o C são 500 pessoas e foram entrevistadas 1.000 pessoas e representa 50%, ou seja, é a metade da circunferência. Então, feito isso aqui, você vai pegar o compasso. E o compasso. Como é que você vai medir o compasso? Observe que esse compasso, ó, o meiozinho dele aqui, você vai igualar com um dos lados que você vai medir. Vamos aumentar esse compasso aqui para visualizar melhor. Certo? E aí, a linha do seu transferidor que está igual com o zero aqui, ó, você vai botar igual com o segmento de reta, no caso o raio. E aí você vai começar a contar do zero
Vamos fazer primeiro de 108 graus, né? E aí você vai contando de 10 em 10, ó, 10, 20, 30, 40, até o 108. Passou um pouquinho. Deu 108 graus. Você marca, né? Você vai marcar. Você vai marcar. E agora, você vai tirar o transferidor. Você vai pegar a régua aqui, vai traçar daqui, né? Até aqui. Esse ângulo aqui tem 108 graus, tá bom? E aí agora nós vamos traçar o de 72 graus. Agora pense comigo, ó, pense comigo para você trabalhar um pouco rápido. O ângulo C é 50%. Ou seja, a metade do círculo. Então já fica fácil você definir a metade, né? Ó, vai traçar aqui. Então você vai saber que aqui é 50%. Automaticamente, aqui vai ser 72 graus. Né? E veja bem, você está botando em graus, né? Então não coloca a porcentagem, e aí você coloca o referente a 50%. 50%, a metade de uma circunferência que tem 360 graus, na verdade é 180 graus. Então, aqui vai ser 180 graus. Tá aí feito o setor circular, e aí você pinta do jeito que você achar, tá bom? Vamos ao final dessa aula e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e permitir.